Mais uma aula de JavaScript e dessa vez nós vamos falar sobre os tipos de dados que uma variável pode ter. Na verdade, vamos falar só dos tipos de dados chamados de primitivos, já que o JavaScript possui um outro tipo de dado que a gente vai ver mais para o futuro, mas os primitivos são basicamente aqueles que representam números, representam palavras, representam lógica, verdadeiro e falso, além de mais alguns dados especiais. Então, com relação aos tipos de dados, o JavaScript é uma linguagem que, como vocês perceberam quando a gente cria uma variável, ela não tem um tipo pré-definido. Olha só, eu posso criar uma variável chamada valor e colocar no valor um texto. O tipo dessa variável, ele corresponde ao conteúdo que você colocar nela. Então, em outras linguagens, em C, por exemplo, quem quiser ir atrás e conhecer a linguagem C, não dá para fazer esse tipo de coisa, de criar uma variável, digamos assim, genérica e colocar qualquer coisa dentro dela. Você tem que especificar que a sua variável vai conter uma sequência de caracteres. Em JavaScript não é esse caso. Então, eu posso criar uma variável chamada valor e em seguida exibir essa variável para a gente testar. E aqui está. Realmente, ela armazenou o nome que estava dentro das aspas. Agora, quando eu quero saber qual é o tipo de dado que está contido numa variável, visto que o tipo de dado depende do conteúdo dela, e não depende da forma como você cria ela, a gente pode utilizar um comando da linguagem, que é o typeof. Então, eu vou fazer assim, console.log, typeof, valor. Isso vai fazer com que seja impresso no console aqui qual é o tipo de dado da variável chamada valor, que nesse momento armazena um texto. Então vamos salvar e vamos testar. String, porque valor contém um texto, uma string. Entretanto, se eu substituir o conteúdo dessa variável chamada valor, eu posso, por exemplo, colocar um número inteiro dessa forma aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou imprimir o que está armazenado na variável e qual o seu tipo. Então vamos testar. Lembrando que é a mesma variável. Ela era uma string. Quando eu troquei o valor para um número inteiro, o tipo dela mudou para number. Então o tipo de dado é chamado de dinâmico em JavaScript, porque ele depende apenas do conteúdo, ele varia conforme o que você coloca na variável e a linguagem permite que você troque o tipo de conteúdo de uma variável sem ter que criar outra variável, sem ter que fazer nada além disso. Eu posso trocar mais uma vez o valor e dessa vez eu vou colocar um número com vírgula, que é importante que se coloque um ponto, porque JavaScript, o separador decimal é o ponto e não a vírgula. Vírgula é utilizada em português, mas no JavaScript a vírgula é outra coisa, não é um separador decimal. O separador decimal é o ponto. Então, está aqui o meu novo valor e dessa vez não é mais um inteiro, é um número de ponto flutuante, é um número com vírgula. Então, vamos salvar, vamos ver o que acontece. Continua o mesmo tipo de dado, number. Isso acontece
Porque, na verdade, o JavaScript não tem um chamado tipo de dado inteiro. Ele simplesmente tem um tipo número que vale para todos os números. Então, se eu colocar um número inteiro, ou se eu colocar um número de ponto flutuante, ou se eu colocar um número de ponto flutuante com notação científica, por exemplo, 1.23 vezes 10 elevado a 45, um número bem grande, vai continuar a mesma coisa, e aqui eu vou ter de novo um número. Então, tá aqui os meus possíveis tipos de dado para número e para string. Só que tem mais algumas possibilidades. Se eu quiser que o meu tipo de dado seja simplesmente um valor que representa um bit lógico, ou seja, um valor verdadeiro ou falso, um valor 1 ou 0, um valor alto ou baixo. Isso serve, por exemplo, para fazer uma comparação. 4 é menor do que 3? Não. Então, o resultado de uma comparação desse tipo, se eu armazenando uma variável, vai ser uma variável onde a informação armazenada vai ser falso. Porque 4 não é menor do que 3. Eu posso criar uma variável que tem esse tipo de informação dentro, assim, valor igual a false. Percebam que não tem aspa, é simplesmente direto false. E isso significa que o meu valor vai ser uma variável de tipo, vamos testar, type of valor, booleano. Booleano é uma variável lógica, uma variável que só contém um bit de informação, onde as possibilidades são verdadeiro ou falso, 1 ou 0, alto ou baixo. No caso do JavaScript, então, se escreve falso ou se escreve true, se eu quiser que seja verdade o valor inicial dessa variável. Continua sendo um booleano. Tem mais dois possíveis tipos de dado, que são o nulo e o não definido. Não definido seria, por exemplo, esse aqui, ó, let valor 2. Eu vou criar uma variável chamada valor 2. E agora eu vou ver qual que é o tipo de valor 2. Percebam que eu não coloquei igual a nada. Então, eu só disse valor 2, eu quero que comece a existir a variável chamada assim. Então, o que tenho dentro dela? Qual é o formato? Não se sabe. Ela ainda não foi utilizada. Portanto, o resultado vai ser undefined. Isso acontece quando nossa variável não tem ainda um valor definido. Agora, o outro tipo de dado é o nulo. Então, eu posso pegar o meu valor, o primeiro lá que eu tinha definido como booleano, ou o segundo mesmo, que está sem nada, e dizer que ele é igual a null. De novo, não é uma string, não está dentro das aspas, é simplesmente o texto null. E aí, nós temos um detalhe interessante, que se eu pegar agora e olhar qual que é o tipo, o null, por si só, é um tipo único, que corresponde a só ele mesmo. Seria o tipo nulo. Mas existe uma espécie de bug no JavaScript que faz com que o tipo de dado null seja indicado como um objeto. Nós vamos estudar o que é um objeto, qual que é o tipo de dado correspondente a um objeto. Ele não é um objeto, um tipo primitivo. Todos os que a gente viu até agora foram primitivos. O nulo, na verdade, não é um objeto.
Só que eu vou deixar quem quiser aí dar uma pesquisada aí atrás para descobrir um motivo histórico, um motivo que causa a existência desse bug e o fato dele nunca ter sido corrigido. Nulo, na verdade, não é um objeto. Então, isso é tudo sobre tipo de dados. Até a próxima.